Está no ar mais um podcast da SV Taon. Esse mês está especial, que é o mês da mulher, então teremos só mulheres por aqui, hein? Então fique ligado. Hoje eu estou recebendo a diretora de marketing Priscila Ariane da Scantec para bater um papo com a gente sobre dados, varejo, indústria, enfim, um bate-papo super interessante. Fique com a gente até o final. Obrigado, Priscila, por aceitar o convite e ter esse bate-papo com a gente. Se apresenta de novo, né? Dá um oi. E aí a gente já pode até introduzir o papo que a gente veio ter hoje, né? De como os dados ajudam o varejo, como que a gente pode aproximar parceiros através dos dados, enfim, vamos já começar o assunto que espera a gente hoje. Imagina, de modo nenhum, eu que agradeço o convite, né? Você sabe muito bem o quanto que é importante para a Scantec, para mim pessoalmente estar próximo da APAS, estar próximo do varejo. Então eu que fico muito feliz de estar aqui. Me apresentando rapidamente, eu sou a diretora de marketing da Scantec. A Scantec é uma plataforma, né, de inteligência que aproxima o varejo e a indústria através de múltiplas soluções que sempre envolvem a inteligência de dados. Né? Sempre envolve o uso de dados para decisões assertivas, para aproximação comercial, enfim, é um pouco isso que a gente faz. Então, por isso que é a honra, né, de estar aqui no SV Taon. Muito legal. A gente vai falar também da nossa parceria mais específica, né, na Super Varejo. A gente vai falar da pesquisa de março, então o episódio vai sair junto com a revista, com a pesquisa. A gente vai tratar temas importantes de como a inteligência dos dados é importante para o varejo ficar ligado, mas vamos começar, né, o bate-papo mesmo assim, como a cultura do uso de dados, né, e os dados podem aproximar os parceiros. Então, assim, quando alguém fala assim, o que é um dado? Então, o que a Scantec tem de diferente, de repente, de outro instituto que fornece dados? É pesquisa, não é pesquisa? O que fazer com essa massa de dados? Porque quem não tem um perfil tão analítico pode ficar assim, o que eu faço com tudo isso? Muitas perguntas, irmã. Vamos organizando, né? Então, começando a falar da aproximação dos parceiros comerciais. A gente tem um histórico evolutivo de como o varejo se relaciona com a indústria, né? Então, se a gente voltar a alguns anos, era o transacional. Eu não compro de você até você chegar com desconto, daí faz uma compra de batelada no final do mês, traz uma carreta, aí eu fico com um super estoque, aí eu preciso desovar aquilo, interfere no meu fluxo de caixa. Com o tempo, foi vendo que é um modelo muito ineficiente. Ainda tem muita gente que trabalha disso, mas gera ineficiência, porque trava fluxo de caixa, gera excesso de estoque de um lado, aí você fica com um produto que não gira, falta capital para comprar o produto que gira. Então, é muito complicado gerir um negócio através nesse modelo. Então, o que a gente precisa é mudar a página, e a gente já vê muitas indústrias e varejos, vamos trabalhar em JBP, algumas chamam de JVC, vamos fortalecer a parceria, e para fortalecer a parceria você precisa de confiança. E você não tem mais confiança do que vamos trabalhar de uma maneira transparente, baseada em dados, em quanto que você está vendendo, né, a indústria, que preço que você está colocando no mercado, o preço que você está colocando para mim faz sentido com o que está disponível no mercado. Você está querendo trazer o produto A já está girando no mercado, conversa com o meu público. Então, na hora que a gente fala transparentemente, fundamentado em dados, fala, cara, eu confio em você. Né? Não é a Ju falando, sabe por quê? Coloca esse produto que eu acho que vai vender, porque a gente fez um trabalho bacana. Não, pera lá. Que trabalho bacana. Por que vai vender? Qual é o conhecimento que você tem do consumidor e se isso faz sentido da minha loja? Porque aí começam as propostas a fazerem mais sentido. O negócio gera resultado, gera confiança, e a gente entra dentro de um ciclo virtuoso, onde a indústria vai querer trabalhar mais com o varejo, porque fala, tudo que eu faço com ele gera resultado, eu confio na informação que esse varejo faz, eu vou colocar mais investimento lá. E o contrário também é verdadeiro, né? O varejo fala, eu quero dar espaço de gôndola para essa indústria, eu quero listar essa inovação, porque sempre que essa indústria vem, ela vem fundamentada em dados, ela vem de um modo transparente, eu confio nela. Então, esse ciclo virtuoso, ele tem muito início, né, meio e fim dentro de dados, porque você levanta a hipótese, comprova, né, e aí com isso vocês vão gerando um negócio. Então, isso é muito do que, como a cultura de dados, e essa cultura de dados tem que começar na liderança e permear toda a empresa, né, porque tem que ser feita todas as decisões, quanto mais forem baseadas em dados, mais eficiente vai ser aquela empresa. A gente está falando muito de cultura de dados, de aproximação de parceiro comercial. Sobre ser pesquisa, gente, não é pesquisa, né? O que é uma pesquisa?
Uma pesquisa é quando a gente fala, eu tenho uma pergunta específica, né? Então, o produto A vai vender para mulheres, mães de família, de criança pequena, XPTO, é interessante. Aí você desenha uma amostra, vai lá, entrevista algumas mulheres. Então, a pesquisa quer dizer que você tem uma pergunta que você quer responder especificamente e que você vai lá, entrevista um painel e você, com base naquilo, então, pesquisa eleitoral, né? Que a gente mais conhece. Então, isso é pesquisa. Quando você desenha uma amostra e faz uma pergunta específica que você quer responder. A gente não faz isso. O que a gente tem? A gente se conecta com o varejo e a gente recebe as informações. Então, é um monitoramento do que está acontecendo no mercado. Então, e isso pode responder diversas perguntas. Então, é o mix ideal? Quais são as lojas que são relevantes para esse tipo, né? Que loja que vende biscoito, que loja que vende chocolate? Sim. E como, né? O diferencial é o ticket, né? Então, é o ticket. Não só uma informação que ele cataloga e fala, por exemplo, um relatório que ele pode manipular, um relatório que ele pode maquiar, falar, eu vendo. Então, isso que também é o diferencial e a confiabilidade, né? Ele está passando na gôndola em tempo real. Perfeito o seu ponto, né? Todo mundo assim, agora todo mundo só fala de inteligência artificial e você já deve ter ouvido falar por aí que inteligência artificial delira. Não, porque às vezes falam umas bobagens, né? Enfim. E daí, por que acontece isso? Porque a qualidade do dado é ruim. Porque a inteligência artificial não tem como falar essa informação é boa, essa informação é ruim. Essa informação é o que está. Se ela é o que está e eu tomo decisão fundamentada no que está, e o que está é ruim, a minha decisão vai ser ruim. Olha só. Né? Então, esse ponto de você pegar a informação sem nenhum tipo de manipulação humana, automaticamente, com velocidade, o varejo é nervoso. A gente não pode demorar 2 meses para falar o que aconteceu agora na Black Friday. Gente, Black Friday já foi. Né? Não adianta eu falar de Black Friday agora, preciso falar do último final de semana. Né? Então, essa agilidade, essa precisão na informação dá input de qualidade para o output ser de qualidade também e você tomar uma decisão correta. E alimenta, como você falou, o ciclo virtuoso de confiabilidade. Exato, exato, porque senão você toma uma decisão errada, não gera resultado, você não sabe por quê. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está falando de preço. Né? Você fala, cerveja foi vendida a R$3. Será que foi vendida a R$3? Porque durante a semana talvez você tenha vendido a R$3,50 e você fez uma promoção no final de semana a R$2,50. Que preço foi vendido e quanto que foi vendido na semana, quanto que foi vendido no final de semana? Como é que é a elasticidade? Será que ele responde a esse desconto ou você está perdendo margem nesse desconto? Olha só. Então, para você ter isso, se eu te passo uma informação da média que foi vendida no mês, você vai ver o 3. Você não vai ver todas essas sutilezas e pontos de dados, que é o que eu te falei de input de qualidade. Para você ter quanto que foi vendido quando estava R$2,50, quanto que foi vendido quando estava R$3,50, para a gente chegar na média de 3. Até para ele entender e cruzar outros dados se isso foi de fato positivo ou negativo para o negócio. Exato. Né? Que não necessariamente uma oferta de preço é saudável. A gente tem uma informação que 60% das marcas que aumentaram promoção no ano passado não cresceram o negócio. Olha só. Ou seja, mais da metade das promoções não trouxeram eficiência de vendas. Olha. Né? E aí é o tal da confiabilidade que a gente está falando. Sim. Né? Puxa, eu estou pondo dinheiro aqui, não gera resultado. Como se eu baixei preço? Se eu baixo preço tem que gerar lift de vendas? Não necessariamente. Isso mostra a importância, a gente tem falado isso muito ao longo, principalmente desses episódios que a gente tem feito. A gente teve uma trilha de conhecimento especial em fevereiro, que a gente abordou realmente como o varejo precisa mudar, como é uma instituição, né, que é familiar, que ainda dá passos um pouco lentos em relação à própria velocidade do mercado, né? Então, assim, o quanto realmente é importante você ter o dado e falar assim, poxa, eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar atento, eu tenho que usar isso a meu favor, porque não é que o meu bisavô, né, o meu avô, que às vezes o supermercado está na 3ª geração, o meu avô fazia preço e foi isso que fez a gente hoje ter, sabe, um império. Tá, mas os tempos mudaram, como você falou, não necessariamente. Então, olha como um dado usado de forma, claro, analisada e você olhar um mapa com outras informações pode te dar um guia. Então, é como você usar um mapa. Mas em que adianta você colocar, você abre o Google Maps, por exemplo, e você põe lá, não sei para onde eu vou. A gente sempre fez muito essa analogia com os navegadores, né? Porque quem é da minha geração vai lembrar muito bem do guia 4 rodas.
guia mais, né? Que tem todas as informações ali. Ele tem todas as informações de rua, só que você chega ali no H4 e você tem que passar 30 páginas para frente, o carro de trás está buzinando e você tem que dirigir. Essa é a diferença de você ter dado. Aí chega, né, o Garmin e você fala, nossa, que coisa maravilhosa, eu coloco o caminho e ele me fala para onde eu tenho que ir. Não tenho mais que tomar a buzinada do carro de trás. Isso não podia ser melhor, é o espetáculo da tecnologia. Até que chega o Waze e truca isso e fala, dá para ser melhor. Dá para ser melhor com informação ágil, colaborativa, porque não necessariamente o caminho mais curto é o mais eficiente. Exato. Porque um desvio pode te economizar um trânsito, porque informações colaborativas, todos os motoristas estão alimentando aquilo, é a informação de qualidade que a gente está falando. E né? o dado que funciona para cada um. Tem até essa brincadeira de que o Google Maps faz um caminho assim, digamos até às vezes um pouquinho mais longo, mas ele te leva vamos supor, pela avenida. Aí o Waze, você quer pegar, ele vai mais rápido, mas ele vai por dentro da montanha, não interessa se seu carro é 4x4, não é, você vai passar na terra, você não vai, entendeu? Então, mas o ponto é esse, assim, é você sair do dado, que é o guia 4 rodas, né? Que é a mesma coisa, se eu pegar a base de dados da Scantec e jogar no seu colo, você não sabe o que fazer com aquilo. A massa de dados é uma massa de dados, que seria o guia 4 rodas. Eu te jogar um monte de pontos de dados que você fala, por onde eu começo a analisar? Então você tem que transformar aquilo de uma maneira que seja fácil, até porque a complexidade de gestão de um supermercado é enorme. Sim. Então a gente está falando, por exemplo, de 1 milhão de itens disponíveis no mercado. Uma loja vai ter entre 7 e 15 mil itens. Então começa com quais ter e quais não ter. Sim. Se você seleciona os errados, já começou mal o negócio. Verdade. Né? Então você já... Porque do que a gente está falando? Escolher o produto certo ao preço certo, da maneira certa ao consumidor. É disso são os pilares do varejo. Então se eu tenho 1 milhão, já é uma peneira muito estreita que a gente tem que fazer. Como é que eu vou fazer isso sem usar dados? Sim. Usando só o que eu acredito que vai vender? Talvez os produtos que eu goste não sejam os produtos que o meu consumidor gosta, ou que a região gosta, ou que está vendendo na região. Então, é um pouco disso, de você sair da massa de dados e você ir filtrando aquilo para chegar num insight que nem o Waze vira direito agora. A gente estava falando da parceria, como que isso é também para a indústria, né? A gente falou muito bem do varejo, né? Realmente é o nosso maior público, com quem a gente mais fala, o quanto as pesquisas são essenciais para ele montar um mix dentro da loja, mas como isso também norteia a indústria, a quanto produzir, ou a que preço produzir, como seria também essa parceria saudável? Do lado da indústria, né? Do lado da indústria, do uso do dado. Para mim, varejo e indústria, eles são perfeitamente complementares, né? Sim. O varejo, ele é especialista em operação de loja e de entender o shopper que está visitando aquela loja. A indústria não é tão especialista em shopper, ela é mais especialista no consumidor, no produto, o marketing, né? E a indústria já está usando dados há um pouco mais de tempo. Então, eu acho que esses conhecimentos são complementares. Então, a indústria, desde vou desenvolver um produto, o custo desse produto vai me obrigar a vendê-lo a R$40. Na hora que ele olha e fala, cara, R$40 é muito caro. Já nem desenvolve. Porque eu não vou nem conseguir gerar negócio com essa margem de preço. Eu não tenho diferencial suficiente para substanciar isso. Então, desde concepção de produto, olha, então, uma coisa que a gente vem falando muito, onda de saudabilidade. Está crescendo muito o consumo de proteicos. Sim. A indústria, ao analisar dados, desde a concepção do produto, fala, nossa, eu tenho portfólio que combina com proteicos. Eu vou desenvolver um produto proteico. Depois que você tem o conceito, a que preço eu vou vender? Com que posicionamento? E depois, em que tipo de loja? Né? Em que tipo de loja? Com que sortimento? É chocolate? É morango? É banana? É coco isso com mesmo batata com doce? Os dados e não é como uma pesquisa. Porque eu escutando, eu falo, isso parece uma pesquisa. Se você ainda vai desenvolver como um dado... De tudo, né? Porque a indústria usa uma complexidade enorme de dados. Sim. Então, desde assim, se eu vou saber... isso é interessante para um atleta, para uma mãe, para uma criança que vai levar lanche na escola. Isso é com uma pesquisa, para eu entrevistar o shopper, né, o decisor, o influenciador. Mas para eu, por exemplo, olhar que proteicos está crescendo, é muito mais fácil eu olhar um painel que já está trabalhando os dados e você vê ali que dentro da sua categoria de iogurtes ou de leites saborizados, o segmento de proteicos está crescendo. Aí você fala, opa, estou percebendo que a principal alavanca de crescimento daqui vem de proteicos. Deixa eu investigar, e aí você faz uma pesquisa. Fez sentido. Deixa eu conectar o meu pessoal de pesquisa e desenvolvimento para ver
qual o meu potencial de desenvolver esse produto. Então, é uma complexidade, né? É um fluxo muito extenso da concepção que você analisa observando tendências de mercado até a execução do tático. Você precisa combinar o macro ao micro, né? Então, grandes tendências e até, né? No finalzinho eu estava falando, em que loja vai estar? A que preço que vai estar? Em que categoria? Que gestão de categoria a gente vai fazer? Qual é o sortimento ideal? Quantos itens eu vou ter? Isso já é dentro de uma gestão de categoria muito mais micro e granular. Você pode ter, eu vou ter 5 itens numa loja de 10 mais checkouts, eu vou ter 2 itens que são esses Power SKUs que a gente chama numa loja menor. Então esse do ponto de vista da indústria, né, desde a concepção até a execução. E o varejo, ele faz ele devolve o ciclo, né? Sim. Então, vou introduzir, não vou introduzir. Qual que é a minha expectativa de giro médio por loja? Quanto que eu tenho que ter de estoque disso daqui? Qual que é o meu ciclo de lead time? Quanto tempo você demora para me entregar para eu saber quanto que eu tenho que ter de estoque? Para não impactar o fluxo de capital. Então, é todo um grande ciclo de decisões, né? Que parece simples na hora que a gente vai no supermercado e pega o nosso saquinho de arroz ali e fala, puxa vida, alguém pôs um saco de arroz aqui para mim. Não, é um ciclo enorme. Qual o saco de arroz? A que preço? De que tamanho? Nossa, com olha quanto só de como estoque? É complexo, né? E é de ponta a ponta. E quanto mais você vai tomando decisões fundamentadas por dado em todos esses pontos de decisão, mais eficiente você é. Sim. A margem do varejo é tão apertada, né, que se a gente começa a tomar decisões erradas de listar um sortimento que depois eu vou ter que ter custo de devolução, ou eu coloco um produto que está ocupando um espaço de gôndola que podia ser de outro que gira mais, ou eu tenho um preço que não me dá uma margem suficiente, ou eu tenho um preço muito alto que me dá muita margem, mas impede o giro. Sim. Então, todas essas coisas vão deteriorando a margem do varejista. Então, por isso é que ele tem cada vez menos espaço para errar. Se ele tem cada vez menos espaço para errar, ele tem cada vez menos espaço para tomar decisão sem dados. Sim, né? É um pouco por aí. Isso gera aquilo que a gente falou de como a inteligência dos dados gera a eficiência e essa competitividade. Ou seja, se ele tem esse olhar para parar e requerer um tempo ali para analisar esse dado, para tomar a melhor decisão, ele se destaca em relação a um competidor do que está lá fazendo, só preocupado com o operacional do dia a dia, ao invés de parar para tomar decisões mais sábias, pautadas em dados mesmo, que se retroalimentam. Então, Sim. é uma, como você falou, é uma cadeia, né? Um depende do outro. Então, a indústria depende do varejo, o varejo depende da indústria, que depende do shopper, que depende do dado, que Exato. Aí todo mundo está interligado e precisa tomar essas decisões. E isso não depende muito de tecnologia, certo? De fato, no sentido do varejo. A tecnologia hoje já está. Né, a Scantec. A Scantec é acessível para qualquer varejista. Sim. Qualquer varejista que quiser se conectar com a Scantec, ele tem a Scantec disponível para si. Então, é muito mais de cultura do que de investimento. Porque é um pouco isso, a gente está sempre apagando fogueira. E para a gente mudar a nossa cultura, mudar o jeito que a gente sempre geriu o negócio, requer um pouco mais de esforço, né? Verdade. Então, a gente mudar, a inércia, né? Mudar o curso da coisa requer um pouco de esforço. Mas, às vezes, a gente vê... Imagina você estar numa estrada de terra. Você pode seguir pela estrada de terra ou fazer uma curva e seguir pelo asfalto, né? Então, você fala, puxa, vou ter que fazer uma curva, vou ter que mudar o curso. Sim, mas depois pelo asfalto você vai mais fácil, né? Então, é um pouco fazer aquele esforço inicial para ganhar eficiência ao longo do tempo, porque depois você vai vendo que as tomadas de decisão são cada vez mais fáceis, né? Você já sabe como fazer aquele fluxo de tomada de decisão e o resultado vem muito mais fácil. Então, incrível. É nisso que a gente acredita. Eu quero pegar esse gancho de como a Scantec está disponível para o varejo e comentar sobre a nossa parceria, né? Que a gente teve uma parceria muito bacana em 2024. Nas pesquisas que a gente propôs, a gente soltou várias pesquisas, né? Rankings ao longo do ano. Para esse ano, a gente se fortalece com 4 pesquisas sólidas. Então, em março, agora, neste mês do podcast, a gente vai publicar as 5 mais marcas, que é o ranking das marcas que mais vendem, né, no varejo. Então, o supermercadista, né, o varejo que está assistindo a gente agora, a revista sai em março, então revista física, né, que a gente vai publicar esse ranking, então para você usar mesmo como um guia de compra. Então, ó, essa marca está performando melhor, essa marca aqui não está performando tão bem, de repente aquela marca que não está performando tão bem, ele entra numa decisão de apoiar o dado e fala, poxa, eu vou tirar isso do meu mix, eu vou negociar uma margem melhor, de repente, para ter aquilo no meu mix, mas com uma margem melhor, que me permita ter uma melhora da margem geral como um todo, e aquele que está em primeiro lugar, que atrai o público. Então, olha como uma pesquisa pode ser relevante. Então, ao longo do ano, vamos ter 4.
Então, a primeira é a de marcas, como eu falei. A gente vai falar bastante dela em março, então vai sair na revista, vai sair no site. Esse podcast estará no ar, né, em março. Então a gente vai falar ostensivamente de como esse dado e essa pesquisa é fundamental para o varejo seguir. Depois a gente vem com a pesquisa de fornecedor, né, os 5 maiores fornecedores, então são sempre rankings, a gente vai falar todos ao longo. Depois, o quanto uma marca penetra no ticket, eu achei isso muito bacana, desse nível de detalhe que a Scantec consegue ter, ou seja, quanto realmente o público gosta daquela marca. Então, eu achei isso diferencial, assim, dessa confiabilidade, dessa, eu vou naquele mercado, naquele varejo, porque ali tem a marca que eu gosto e eu sou fiel a essa marca, ela é boa para mim, então isso favorece a indústria. E a gente finaliza o ano de quanto uma categoria cresceu. E aí eu acho que é muito bonito isso também, aliando com a parte dos proteicos que você deu exemplo, né? Então, a gente conseguir ver do quanto uma categoria está começando a desenvolver, falando, opa, vamos olhar para isso. Então, o que esperar desse ano? Vai ser o proteico? Vai ser o saudável? Não sabemos. Mas o quanto a massa de dados vai levar a gente para esse lugar? Então, como você disse muito bem, né? É acompanhar, é analisar, é sair um pouco da inércia de, eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Então, hoje em dia, a gente tem zilhões de possibilidades de informação, de meio, de formatos. Então, tem a revista física, para quem gosta ainda do papel, tem o podcast que a gente está falando, tem o site que a gente vai falar, a gente propõe, né, aulas, a gente pode ter uma aula específica para falar de dados e como usar esse dado quando eu recebo. Então, imagina, eu sou um supermercado e eu recebo esse dado. O que eu faço com isso, Priscila? A Scantec oferece algum suporte nesse sentido de quando eu encomendo. Então, eu sou um supermercadista, eu falo assim, Scantec, eu gostaria de encomendar uma pesquisa para o meu varejo específico. Uma pesquisa não, uma massa de dados, né? Eu quero uma massa de dados que me mostre, vamos supor, quanto de mercearia, de mercearia seca eu estou vendendo, ou quanto de, como que fala a categoria, sei lá, talher, bazar. Eu esqueci a palavra. Então, eu quero montar uma categoria de bazar e eu não sei por onde começar. Assim, depende muito do varejo, da capacidade de uso de dados do varejo, se ele tem um departamento de inteligência ou não, né? Mas assim, o varejista que tiver interessado em fazer o bom uso, né, o melhor uso possível das informações da Scan, eu convido, provoco que entre em contato com a gente, né? Então tem nosso canais de contato dentro do nosso site, tem o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, Scantec Brasil, dá uma procurada com a gente. Se você já não tem o telefone do seu atendimento, né, se não tem o telefone do pessoal que vai falar um ser humano, né, direto com você, às vezes, apesar da tecnologia, às vezes eu tenho uma dificuldade com os bots. Preciso de uma pessoa ali. Porque a minha dúvida vai além do catálogo que está lá, né, dentro do bot. Mas então fala com a gente, que aí a gente pode instruir, né? Que nem você falou, a gente não faz pesquisa, mas como é que é a informação, o melhor uso da informação que você pode dar, né? Dependendo de cada modelo, a resposta vai ser A ou B. Então eu acho que isso é melhor ser personalizado, entre em contato, que aí a gente depois quando a gente publica o episódio, todos os dados ficam ali, né? Legal. Para as pessoas acharem, então a gente sempre publica, então é o que eu falo, hoje em dia o acesso ao contato está muito amplo, então a gente tem a própria revista Super Varejo que publica, né, o dado, a gente sempre referencia, então tem os pontos de contato, então o próprio time comercial, né, da APAS e da Super Varejo pode atender a fazer essa, então pensa assim, também é uma parceria, então a gente como o publicador e o hub de comunicação que fala da pesquisa também indica a indústria, que no caso é você, uma indústria de dados que fornece isso para ele, para o varejo. Ao mesmo tempo, a gente tem a própria, né, a gente deixa as informações da própria Scantec. Então, eu acredito assim que esse modelo de negócio, né, da Scantec, ou seja, analisar o ticket para fornecer e fazer com que o varejo se posicione de uma melhor maneira, é como se hoje fosse você não querer, como você disse, não usar um aplicativo de navegação. Eu acho que não tem mais volta, né? Você não pode estar totalmente alheio a esse tipo de informação. Eu acredito que não. A gente já tem declarações de varejistas que falam, cara, quando eu entrei na Scantec, é como se agora eu comecei a participar
do clube, né? Agora eu entrei, porque daí você ganha visibilidade. Então, assim, se coloca do lado da indústria, onde o seu vendedor ou o seu distribuidor, eles têm que ir lá e falar, cara, eu quero colocar uma promoção nesse varejo. Fala, por que no varejo A e não no varejo B? Tá. Né? E eles vão ter que argumentar, é que nem a gente fala, por que o investidor só investe em indústrias que têm o relatório, né, de investimento? Porque você sabe onde você está pondo seu dinheiro. E colocar desconto, colocar promoção, é sobre alocar verbas. Então, por que no varejo A e não no varejo B? Porque o varejo A é relevante dentro dessa região, porque o varejo A é relevante dentro dessa categoria, porque o varejo A, toda vez que eu coloquei promoção, as vendas responderam, porque ele executou. Né? Então é ter essa transparência que é aquilo que a gente falou, bem no comecinho, como os dados aproximam os parceiros de negócio. Né? Então é você poder ter conversas transparentes que daí o seu vendedor, o seu distribuidor fala, tá vendo, chefe, libera o investimento para o varejo A, porque o varejo A faz render. Né? Então é a mesma coisa que uma mentalidade de um investidor de bolsa, né? Eu vou colocar na indústria X porque a indústria X está com essa margem, está crescendo, tudo mais. Então a gente precisa ter argumentos em dados porque está todo mundo disputando investimento, está todo mundo disputando promoção, né? E a gente precisa se aproximar e criar esse vínculo de confiança que não tem rede, sustentáculo maior de confiança do que transparência em dados. Está aqui o resultado. Né? Porque daí a gente não discute o que a gente acha, a gente discute o que veio de retorno. Então eu acho que é isso muito funciona tanto para quem tem de repente uma loja, quem tem 100 lojas. A massa é igual, né? Pensa assim, o se pautar em dados para tomar uma decisão não depende mais do volume da transação, certo? Não, de jeito nenhum, né? Em hipótese alguma. O que acontece é que redes com mais de 100 lojas, obviamente, vão ter mais estruturas para tomar decisão por dados, enquanto que uma loja que está lá trabalhando independente, provavelmente a estrutura dela é muito mais enxuta, e aí ele vai ter que ser um pouco mais... vai ter menos tempo para dedicar para analisar dados, mas ele também tem menos lojas para gerir. Então, a gente acaba, mas que o fluxo que eu te falei, qual produto dos 1 milhão, quantos que eu vou ter na minha loja, a que preço que eu vou colocar em cada um, eu traço uma margem reta para cada um? Eu penso às vezes que é mais complicado você ter mais de, sei lá, como eu falei nesse exemplo, 100 lojas, é mais difícil do que ter uma loja. Nesse sentido de parar para analisar dados, porque você está decidindo sobre aquele ambiente. Quando você tem 100 lojas, você tem muitas variáveis envolvidas para a decisão. Então, como você falou, qual localidade que ela está, qual é o público que ela atende, onde ela está inserida, essa loja tem qual metragem, ou tem quantos serviços ali, porque eu acredito também que as lojas, elas não têm, às vezes, o mesmo padrão de formato. Então, toda a loja da rede X tem padaria, açougue, lalalala. Às vezes não, às vezes é só a gôndola. Eles acabam clusterizando, né? Para não ter que trabalhar com 100 variáveis, você cria clusters, você cria grupos. Então, todas essas lojas têm mais ou menos tantos metros quadrados. Elas são um hiper, elas são um super. Elas são premium, elas são para um público mais popular. Então, você vai agrupando elas para você conseguir tomar decisões, porque senão, né, o número de pontos de dados vai ficando logarítmico, porque são 10 mil itens por loja, né, cada loja vezes 100, mais o centro de distribuição, mais os dias de estoque. Você começa o que a gente chama de análise parálise. Porque você tem tanto dado que você fala, e agora? O que eu faço com tudo isso? Não tem, né? Então, por isso que é o transformar os dados em inteligência, né? Sair do guia 4 rodas para o navegador atual, né? Para o navegador, que daí você vai agrupando e trazendo, né, o refinamento daqueles dados. Então, você sair dessa paralisia que o excesso de dados pode te dar, porque você pode entrar num buraco de minhoca ali e ficar para sempre analisando dados sem conseguir tomar decisão. Você precisa de um processo aí de algoritmos, de inteligência artificial, fazendo esse refinamento para você olhar e falar, nessa região, esses são os principais itens de biscoito. Também ou esses são os principais marcas, né? E aí, com isso, você vai tendo um norte simplificado. Você sai do 1 milhão, né? E você vai tomando o que a gente chama de tendo visões acionáveis. Porque é uma base de dados até que não é acionável, a não ser que você refine ela por uma coisa que, né, de insights, de orientação, de acionabilidade. Que é isso que gera o resultado. Eu vou pegar um gancho de uma conversa que a gente teve, eu acho que você vai lembrar. Que a massa de dados sofre um perfil de aprimoramento. Então, assim, ela precisa de tempo de maturação. Então, a pessoa que também recebe o dado, ela tem que, né, que ela não vai receber o dado e já
ele precisa desse tempo de maturação da decisão, de ver. Então, não é assim, vou receber a pesquisa agora, eu vou tomar a decisão e já vai ser aquilo e tá tudo bem. Não, como você disse, por isso que a palavra é cultura de dados. Não é assim, receber dado e analisar dado. Não é um verbo, né? É uma cultura no sentido que leva tempo. Você precisa ter a recorrência de usar isso a favor. Então, a gente tem coisa que fala assim, olha, a base que a gente tem, ela aprende com o tempo. Ela é inteligente, é um pouquinho diferente. Né? A base é a base. É o dado que chega bruto, é o que vendeu no ticket. Sim. Ali ela não aprende, né? Ela é uma massa de dados. Sim. Agora, o insight, para eu trazer daquilo, expurgar a informação, o dado que é acionável, aí que a gente passa por algoritmos, por machine learning, né? Isso. Então, é para sair da massa e chegar no insight, tem chegar no acionável. Tem a curva de aprendizado. Tem a curva de dados que você processa de um jeito, aí você fala, puxa, eu tenho uma maneira mais eficiente. É o tal do machine learning, onde ele vai se retroalimentando. Isso leva tempo, tem os erros que foram cometidos, você olha por um lado, olha por outro. Então, a gente até comentou sobre isso muito na nossa trilha de conhecimento, o quanto é importante, isso é feito pelas big techs, é feito pelas startups, que assim, você erra rápido. Você aprende, corrige e já resolve. Então, eu acho que se o varejo começar a entender um pouco isso, que está tudo bem, errar e ajustar, ele vai gerar essa curva de aprendizado. Então, a partir da massa de dados, gerar uma curva de aprendizado para ir construindo essa cultura de dados. Cultura de análise. Muito legal o que você está falando. E a gente tem um evento, a gente já falou com o fundador do Waze, já falou com a gente, o fundador da Netflix já falou com a gente. E esses grandes inovadores, eles falam disso. Para você inovar e crescer, você precisa agir rápido, errar rápido e consertar rápido. Porque o erro é inerente do nosso negócio. A gente, de todos. Do ser humano, né? Se a gente filosofar, o erro é inerente da nossa vida. Sim. O que a gente tem que saber é, eu não posso ficar parado. Né? Eu não posso ficar parado porque quem fica parado fica obsoleto e a concorrência está sempre buscando maneiras mais eficientes de fazer. Então você vai ficar para trás. Sim. O que importa é você tomar decisões, né, orientadas por dados, falar, não é por esse caminho, eu descobri que não é por aqui. Mas sempre se provocar essa coisa de sair da estrada de terra e ir pelo asfalto. Perfeito. Né? Perfeito. Acho que é isso. Bom, a gente está arrumando para o fim. O nosso papo foi incrível, como sempre. Eu adoro esses papos assim que fluem, a gente perde, né, a noção de tempo. A gente costuma fazer, na verdade, pílulas, né, para ter começar a mudar a ideia, né, do varejo, tal. Não é para ser uma aula aprofundada. Para isso a gente vai ter as revistas, a gente tem os contatos com a Scantec vai estar sempre junto com a gente ao longo do ano. Então, quando a gente tem esse lugar de apoio, né, da própria revista, o próprio site, o canal, né, da Super Varejo, que a gente tem no WhatsApp, em tempo real, ele pode acompanhar. Então, a gente também está tendo essa troca e essa curva de aprendizado junto com o nosso setor. Então, a gente está se moldando, melhorando os formatos, melhorando a dinâmica de apresentação. Eles estão conhecendo cada vez mais essa plataforma. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado por essa conversa de hoje. Vamos ter outras várias. Um prazer. Então, é março, é mês da mulher, a revista está fresquinha aí com a nossa pesquisa, a primeira pesquisa do ano. Então, deixa um recado pro público, se despede, para depois no fim eu dar o recadinho final e me despedir. Eu tava também. doida para dar esse recado, que é assim, toma o primeiro passo. Né? Você fala, puxa, parece difícil. Primeiro passo, pega a revista. Né? A revista de março, ela já tem muita informação ali. Então, já tem as 5 principais marcas de um monte de categorias por região. Compara com as suas vendas, compara com o seu sortimento. Né? Para vocês vai ficar claro, é o fabricante Z. Esse fabricante Z, ele é um bom parceiro, ele me traz um bom nível de serviço. Começa a comparar os seus resultados com aquilo, começa a tomar decisões que façam sentido. Às vezes aquelas 5 marcas não fazem tanto sentido para você porque elas te dão um péssimo nível de serviço. Mas aí já é um argumento para aquela que está crescendo com você, que talvez seja a 6ª marca, a gente já não vai ver, porque está para baixo do ranking. Mas como é que a gente desenvolve a categoria, como é que a gente não perde a visibilidade, como é que a gente garante um nível de serviço, né? E ter um norte sempre orientado para o mercado. Que é muito mais fácil a gente nadar a favor da correnteza do que contra ela. E essa edição de março, né, ela já está te mostrando muito claramente, em várias categorias, que banda, como é que chama? Que ritmo que a banda toca. Isso. Né? Então, pega a carona ali e já começa com o seu primeiro passo, né? Seja você comprador de alguma
categoria, seja você um gestor da rede, orienta os seus compradores, mas assim, não fica parado, né? Se orienta por dados e pega essa ferramenta que a gente trabalhou com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantos machine learnings para ser super eficiente. Então, aproveita esse trabalho que a gente acredita que vai gerar bastante resultado. Acho que é por aí. Olha que dica de ouro, hein? Então, fiquem ligados com a gente, os nossos episódios vão ao ar toda quarta-feira às 6 da tarde, e aí você fica sabendo de tudo que acontece no mundo do varejo. Obrigada.